Aleluia. Eu queria pedir a compreensão, e eu acho que vai ser só para nós combinarmos algo aqui. Como hoje, há mais de 2000 anos atrás, aconteceu algo tremendo na Semana Santa, que foi Jesus ir até a cruz, ser sepultado, mas no domingo, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Então eu queria falar sobre isso, dentro do contexto do culto desta manhã. Família, Projeto Família também é um grande tesouro que Deus tem para nós. Amém? E aí eu queria que tivéssemos uma participação, assim, eu vou estar ministrando, mas os irmãos vão participar da palavra. Queria pedir algo, desculpa se eu estou sendo inconveniente, mas eu poderia pedir para quem está lá nas últimas fileiras, se pudesse sentar um pouquinho mais próximo aqui, que eu acho que vai ser bom até para as fotos que nós vamos tirar. Gentileza, obrigação ninguém tem. Mas se vocês pudessem aproximar um pouquinho, se a gente pudesse não ter cadeira vazia aqui mais na frente, vocês vão entender. É bênção de Deus, tá bom? Aleluia. Desde já, eu queria que você abrisse, eu vou ler um texto no Novo Testamento, que está no livro de Romanos. Por favor, Romanos capítulo 5. E depois, eu vou ler em Isaías capítulo 53. Primeiramente, Romanos capítulo 5. É uma alegria para mim estar aqui, pleno domingo da ressurreição, yes! Na igreja de Niterói, vivendo um momento maravilhoso, tanto da igreja como toda esta regional. Eu creio que muito profético tudo o que está acontecendo. Creio também que a igreja, ela está sendo preparada, desde os bispos que aqui representam o apóstolo César, a liderança toda, até as pessoas que recentemente entraram na igreja. Nós estamos sendo preparados para o maior crescimento que vamos viver. Já vivemos crescimentos maravilhosos, mas está para acontecer algo, porque é Deus que quer fazer. Quem crê assim, diga amém. E isto passa de que esse projeto maravilhoso da igreja, que vai crescer, que vai impactar, passa pela bênção de cada um de nós em relação à família. E o que eu vou ler aqui está muito ligado a uma situação que, exatamente na área da família, existe alguns conceitos que querem às vezes prevalecer. Olha, família é um negócio complicado, família não vai dar certo. A tendência é que cada vez mais prevaleçam as dificuldades para a família do que bênçãos. E não é isso que a palavra de Deus tem para nós. Ao contrário, se família para mim como bênção, eu, Irani, é algo que Deus está dando para os nossos filhos, a bênção da palavra que será maior ainda. Cada vez mais a próxima geração vai viver algo maior do que nós já vivemos. Este é o mover de Deus, e é nisso que nós estamos focando. É nisso que nós estamos indo contra a maré, contra muitas vezes a tendência do que se cogita no contexto da sociedade, que família é uma coisa muito complicada, que não dá certo, é problema, e às vezes a gente tem a tendência de achar que não tem mais jeito. Ou se não é em relação a nós, porque para nós Deus tem abençoado, é a relação em algum familiar mais distante que você já perdeu a esperança. Deus, nesta manhã, creio que vai falar conosco, e Ele vai dizer que Ele sabe de todos os problemas, todas as situações, e por isso que Jesus veio. Ele veio para ocupar o lugar da condenação que seria nossa, mas ao fazer isso, Ele toma sobre si as nossas maldições, Ele enfrenta as nossas feridas que fomos machucados, Ele perdoa o nosso pecado para que nós possamos em Cristo
em Cristo, que está vivo, não está morto, está vivo, venceu. Sermos mais que vencedores, é o que eu vou ler aqui com os irmãos, 2 versículos, Romanos capítulo 5, versículo 15, está escrito: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa, e aqui está fazendo uma referência a Adão, se pela ofensa de um Adão morreram muitos, se é verdade, em outras palavras, que por causa da ofensa de Adão, por causa da queda de Adão, entrou a morte e muitos morreram, isso é constatação. Olha o que a Bíblia diz: muito mais. Repete essa expressão comigo: muito mais. Agora bem bonito, muito mais. Olha o que continua dizendo aqui: muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. A Bíblia aqui está dizendo, se é verdade que entrou o pecado na história, se é verdade que o homem acumula, por causa do pecado veio a morte, veio as maldições, a família também está destruída nisso, e se isso é uma verdade, não tem como fugir dela, não tem como dizer que ela não existe. A outra verdade maior é que veio Jesus. E porque Jesus veio a graça. E porque tem a graça, tem o dom da justiça. E por causa de Jesus, da sua graça, do dom da justiça, nós vamos ser mais do que vencedores. Quem está entendendo? Diga amém. Olha o versículo 17. Quase que as mesmas palavras, numa ênfase mais forte ainda. Diz assim, olha: se pela ofensa de um, mencionando Adão, só, a morte reinou, diz aqui, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Não está falando que vai reinar só no dia que nós formos para a glória, numa vida eterna, maravilhosa que Deus está para nós. Está falando de reinar hoje. Está falando de reinar em 2022. Está falando de reinar aqui, em plena Niterói, Rio de Janeiro, aonde estamos, na família que temos, na vida que temos, reinaremos em vida por um só, Jesus Cristo. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Deixa eu ver se eu consigo. Vou usar isso aqui, ó. Tá dando para ver que é um vidrinho de óleo? Olha que interessante. Se eu pegar esse vidrinho de óleo e fizer isso aqui, ó, caiu. Vamos tentar de novo? Caiu. Por quê? Tem uma lei que a gente aprende na escola, lei da gravidade. Tudo é atraído para o centro da terra. Então, se eu soltar este vidrinho de óleo, ele vai cair. A Bíblia está dizendo isso. Se por causa de um homem o pecado veio, por causa de um homem a morte entrou, por causa de um homem existe sim maldições familiares, existe sim possibilidades de a família cair. É a lei da gravidade. É a primeira lei. Esta primeira lei eu chamaria de lei da morte. Mas agora olha aqui. Soltei. Vou soltar. Vou soltar de novo. Não caiu no chão. Terceira vez. Caiu no chão. Por que não caiu? Porque tem uma outra lei que é mais forte
Era para cair, não caiu, porque a lei da vida, da graça em Cristo Jesus me dá vitória e eu vou reinar. Esta é a perspectiva. Não fala nunca. Eu louvo a Deus pela vida da palavra da Bispa Irani. Estava ouvindo dizer como foi no outro dia anterior a palavra. Verdade. Não está falando que as coisas vão ser assim, a gente vai. Não. É uma lei e a outra maior prevalece. Qual que eu quero que prevaleça na minha vida? E aí eu preciso entender a profundeza do que Jesus fez. O que Ele fez foi maravilhoso. O que Ele fez, conforme está lá no livro de Colossenses, é ato perfeito. Ele fez tudo muito certo para que nós possamos verdadeiramente vivermos este projeto. Por favor, abre comigo o livro de Isaías, capítulo 53. Quero falar um pouco disso e concluir a palavra tomando posse. Alguns irmãos vão me ajudar a pregar aqui, tá bom? Isaías capítulo 53 diz assim, eu vou ler, e aí eu vou pedir para que 3 irmãos entrem aqui. Diz aqui em Isaías capítulo 53, versículo 4, diz assim: verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Imagina, há 2000 anos atrás, mais, Jesus estava aqui, estava entre nós, precisava cumprir esta palavra, precisava tomar esta palavra, e Ele foi como ovelha muda ao matadouro, Ele foi como um cordeiro de Deus, e ali naquele contexto, os soldados romanos estavam a cumprir uma ordem. Jesus está preso, Jesus será crucificado, Jesus será morto, Jesus está condenado. E esses soldados foram e fizeram algo cruel. Eles pegaram uma coroa para ironizar. Não é esse o rei? Não é esse o rei Jesus? Não seria ele? Está aqui sua coroa. E colocaram sobre ele uma coroa, só que de espinhos. Colocaram sobre Jesus uma coroa de espinhos. Meu irmão, minha irmã, quando o pecado entrou na história da vida do homem, entrou na história, Satanás quis ferir a família, ferir o homem na cabeça. O que significa? O homem foi ferido na sua autoridade. O homem foi ferido naquilo que ele poderia dizer: eu e minha casa seremos felizes. Foi tirada a autoridade, foi ferido na cabeça, feriu na autoridade que estava sobre o homem. Feriu com sofismas. Hoje são pensamentos que relativizam que Deus pode abençoar a família. Feriu o homem com conceitos, com incredulidade.
feriu o homem, tirando dele a oportunidade de ele ter confiança em Deus, consciência, ter a mente que possa ter verdadeiramente um representante, a imagem, a semelhança do Senhor. Foi ferido. E muitas vezes as pessoas estão dominadas por demônios, dominados por sofismas, dominados por pensamentos que negam o poder de Deus. Até falam do Senhor, mas não falam do seu poder. Até dizem que Deus existe, mas não acreditam que Ele pode curar, pode restaurar, pode fazer, pode abençoar a família. Relativiza, foi ferido. Satanás feriu a humanidade. Por isso que o homem tem dificuldade. O homem muitas vezes é cético. O homem muitas vezes está caminhando, mas só na tua força. Não tem mais as forças e a confiança e a mente de Cristo. Jesus veio para que Ele pudesse ter a sua mente, a mente de Cristo agora em nós, podermos ter a visão da família pelo olhar de Deus, pela esperança que vem da palavra, pela vida que Deus dá. Deus não criou nós para um projeto derrotado. Deus não criou nós, a família, para ser uma família destruída. Deus criou nós para sermos abençoados. Somos a imagem, a semelhança do Senhor. Jesus veio e foi ferido para ficar ferido em nosso lugar. Mas não parou aí. Aqueles soldados romanos começaram a chicotear Jesus. Chicotearam. Cada chicotada dessa eram as enfermidades sendo lançadas. Chicoteou o homem com as enfermidades. Chicoteou o homem com as misérias, vida de miséria. Chicoteou o homem preso, prendendo-o pelas drogas, nas desgraças da vida. Foi chicoteado, as feridas, as maldições familiares, as maldições que entram na história de uma família. Vem essa maldição de suicídio, maldição de perda, tem tudo, mas depois perde tudo. Maldições que são feitas muitas vezes até no contexto nosso de país. Somos um país de terceiro mundo, não temos o direito de ser prósperos. São maldições, chicotadas. Muitos dos presos não suportavam as chicotadas, morriam nesse momento. Tamanho era a dor. Eram os chicotes romanos, eles iam cortando, só que eles eram tão sujos, eles eram tão podres, que eles ao mesmo tempo já iam implantando ali as bactérias, as doenças, tudo ia se virando uma coisa horrível. Satanás, pelo pecado, Satanás entrou na história do homem, e aquele que era para ser a imagem, a semelhança do Senhor, foi chicoteado. A tendência muitas vezes não é melhorar se continuar chicotadas, a tendência era cada vez piorar. Se essa geração for ruim, a outra vai ser pior ainda. Esse vislumbre, chicoteadas das violências, tantas coisas que cercam a gente até hoje. Mas Jesus tomou isso sobre si. Foi chicoteado em meu lugar, em teu lugar, para que Ele, ao tomar isso sobre si, Ele pudesse, pelas suas feridas, ministrar a cura. Maldição se torna em bênção. Ferida de enfermidade é curada em nome de Jesus. Palavras malditas são quebradas, porque Jesus quebrou ali na cruz. Ele tomou sobre si a nossa dor. Ele se fez maldito em nosso lugar, para que pudéssemos nele termos a esperança de vida. Se houve chicotadas, agora vai haver bênçãos em nome de Jesus. Mas não parou aí. Pegaram Jesus, levaram até o madeiro, estenderam
e colocaram o seu corpo no madeiro e fizeram algo extremamente dolorido. Pregaram Jesus na cruz e começaram a pregar pelas suas mãos. Suas mãos foram rasgadas. Os pregos da cruz entraram nas suas mãos, rasgaram as suas mãos. Rasgou tanto que Jesus, depois que ressuscitou, um dos seus discípulos falou: eu quero ver os pregos nas mãos de Jesus. Ele foi marcado e ferido. Mãos fala de fazer, mãos fala de poder realizar. Quantas famílias são lindas, são maravilhosas, mas não está acontecendo, não faz. Tem um emprego e uma possibilidade de ter uma capacitação profissional para ser o melhor, mas a porta fechou e tudo está errado. Feriu as mãos, não consegue fazer, não consegue caminhar, não consegue realizar sonhos, vai vivendo só o mínimo do mínimo do mínimo, vai vegetando. Quantas vezes eu encontro com pessoas ali em São Paulo, na rua Boa Vista, que eu fico, perto da Sé, pessoas, eu falo para minha esposa, são moças, poderiam ter a idade da minha filha, tem a idade da minha filha, poderiam ser meus filhos, só que tem um rosto quase que mais marcado do que o meu, pela vida, porque foram surrados, não tem sonhos. Uma delas falou assim: eu estudei, Senhor, desse jeito, eu estudei, Senhor, eu terminei minhas ciências de computação, mas a minha vida é uma desgraça, está surrada, está sem esperança, está na rua, perdeu sua família, perdeu seus pais, suas mãos foram pregadas, e as marcas das mãos ficam. Talvez seja esta a situação de muitos, mas graças a Deus que entrou Jesus, Ele também foi ferido nas mãos. E a palavra é tão maravilhosa que Jesus, Ele ressuscita, Ele triunfa, Ele vai para os céus, Ele vai para a glória, mas quando Ele volta, Ele mostra para os seus discípulos: olha aqui, minhas mãos ainda estão feridas, olha, eu fui ferido nas mãos. Isso é para mostrar, para demonstrar que Deus levanta homens marcados, Deus levanta mulheres feridas, Deus, mulheres que foram feridas, homens que foram feridos, mas agora em Cristo eles são glorificados. Em Cristo eles vão começar de novo, vão realizar de novo, porque Ele se fez maldito em nosso lugar. E Ele está dizendo: agora é hora de reinar em vida. Mas não pararam aí. Além, continuaram crucificando e também pregaram os pés de Jesus na cruz. Jesus foi crucificado e pregado, seus pés também. Pés fala de pisar serpentes, né? Pés falam de eu caminhar, conquistar, andar. Quantas vezes as feridas que vêm na história de uma família ela não caminha mais, ela não vê projetos mais, não vê esperança, não tem conquistas, não consegue dizer: em nome de Jesus eu piso na serpente, piso em escorpiões. Não tem esta autoridade, porque foi ferido. A palavra de Deus fala que Deus vai calçar os nossos pés para a evangelização, para a paz, para tantas coisas, mas quem tem pés feridos não caminha, fica parado, fica na beira do caminho. Jesus foi ferido nos seus pés, tomou essas feridas para que pudéssemos ser curados, para que pudéssemos ser restaurados,
para que pudéssemos voltar a conquistar de novo, ter a esperança de que, se não aconteceu, vai acontecer em 2022. Se ainda não realizou algo na minha família, eu vou crer pelos meus filhos, eu vou crer pelo meu esposo, pela minha esposa, eu vou crer pelos meus pais. Não vou ficar com os pés feridos, parado, rendido. Vou me levantar, porque Ele foi ferido no meu lugar. Ele tomou sobre si, e Ele hoje me dá abundância e forças, e eu posso caminhar nele. Logo, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na minha família, na minha vida, na minha profissão, aonde for, é Ele que está me dando e vencendo, em nome de Jesus. Mas faltava mais uma ferida. Talvez essa é a ferida que mais mexe com a gente hoje. Talvez. A gente fica sabendo dessas feridas nos gabinetes pastorais. É no momento que estamos dando a escuta, ouvindo. Os soldados romanos pegaram uma espada, uma lança, e para verificar se Jesus estava morto ou não, eles enfiaram essa espada para dentro de Jesus. Do lado de fora, foi ferir lá dentro. São as feridas da alma, são as coisas que acontecem no contexto de família que fere lá dentro. Fere tanto que sai sangue, sai água. Fere tanto porque fica dentro de cada um. Muitos da sociedade hoje preferem o suicídio porque já feriu lá dentro e não tem mais esperança para nada. Outros que estão feridos lá dentro se entregam. O que aparecer já era a minha vida. A depressão, a ansiedade em extremo. Há quem diga que atua nessa área da psicologia, da psicoterapia, tanto que envolve a nossa mente, de que a gente já não tem mais nada organizado dentro. É um mundo revolto, é um mundo totalmente desarticulado. Está andando pelas ruas, está indo para suas casas, mas está tudo arrebentado por dentro. Por dentro já não tem mais comando, já não tem voz, não tem pensamentos organizados. E aí se tornam as pessoas mais vulneráveis. E quantas vezes o inimigo entra aí e convida aquela pessoa para dar um fim em tudo. Meu irmão, minha irmã, Jesus tomou esta ferida. E aí esses soldados romanos viram que ele estava morto. Retiraram Jesus da cruz e colocaram num sepulcro. O maior dos inimigos do homem, a morte, estava dizendo, mais uma vez, na vida de Jesus, acabou tudo. A fotografia, na perspectiva humana, era: viveu, crucificado, morreu. A percepção, na fotografia da natureza, a mesma humana, está vendo? Prevaleceu os demônios, prevaleceu a morte, prevaleceu a injustiça, prevaleceu a desgraça. Jesus morreu. Só que Ele não está lá. Vamos ficar de pé. Levante as suas mãos.
Ao terceiro dia, o Espírito Santo foi cumprir a palavra. Ele morreu, ele ficou sepultado, mas o Espírito Santo veio cumprir a palavra. Qual era a palavra? É que ele não ficaria morto, é que ele não ficaria naquela sepultura fria, é que ele não estaria condenado eternamente, mas ao contrário, ele deu vida, ele ressuscitou dentre os mortos, ele vive, ele venceu para que pudéssemos vencer nele. Ele venceu, ele é agora o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Foi ele mesmo quem disse à morte: eu tenho as chaves da morte, eu tenho as chaves do inferno, eu tenho a vida, eu sou aquele que estive morto, mas ressuscitou, suas feridas foram curadas, restauradas, deu vida, ele vive! Recalabachaias, ele vive! Ora labachaia. Irmão, pega o diabo, esses pensamentos malucos dele, tudo derrotado por Jesus, e diga: meu Senhor Jesus te venceu, e eu não aceito ficar preso em nenhum pensamento, em nenhuma mentira, em nenhuma maldição. Eu estou com Cristo, Ele está vivo e Ele ressuscitou, então eu creio e tenho esperança nele, na minha vida. Uma salva de palmas ao Senhor.